Pessoal, vamos lá fechar com chave de ouro nossa lista. Então estamos aqui na última questão que pergunta o seguinte. Em um circuito RC tem-se o capacitor de 2.200 microfarads que se deseja carregar e descarregar em um tempo total inferior a 5 segundos. Estime um valor de R para que esse objetivo seja alcançado. Desenhe um gráfico da tensão no capacitor em função do tempo, representando os momentos de carga e descarga, destacando os pontos em que os intervalos de tempo decorridos na carga e na descarga corresponderiam à constante de tempo do circuito. Certo? Então vamos lá. Né? O capacitor ele é de 2.200 microfarad, que é 10 a menos 6 farad, a unidade de capacitância no sistema internacional. E o circuito, a gente se deseja que ele descarregue um tempo total inferior a 2 segundos, certo? Então, na carga e na descarga do capacitor, o que a gente sabe que ocorre, né? Talvez aqui nessa questão eu vou preferir começar pela letra B, certo? Então, a gente sabe na teoria que a tensão no capacitor, primeiro de tudo, a capacitância nela é a carga dividido por essa tensão, essa diferença de potencial em módulo, né? Então, a diferença de potencial, né, ela é a carga dividido pela capacitância, que é constante. Então são proporcionais a diferença de potencial com a carga. Certo? Quando a carga está máxima, a diferença de potencial também está máxima. Certo? Quando a carga está mínima, a diferença de potencial também está mínima. Então o que a gente sabe? Tem uma tensão que seria a tensão total de carregamento. Né? Por exemplo, eu quero carregar esse capacitor aplicando uma tensão de 5 volts. Né? E no processo de carga, a gente sabe que a carga ela acontece seguindo mais ou menos uma curva assim, e a descarga uma curva assim, certo? Ambas exponenciais. Perdão, pessoal. Pronto. Então, gente, o que acontece? A gente sabe que existe uma grandeza, que é a constante de tempo, que ela é exatamente o produto entre R e C. Certo? E esse valor RC, que é um valor de intervalo de tempo, ele corresponde na teoria, um momento que na carga eu atinjo aqui, 63% da minha carga total, da minha tensão total. Certo? E na descarga eu saio lá de 100% aproximadamente, né? E chego aqui, aqui seria o nosso intervalo de tempo tal. E se eu começo a contar o tempo a partir desse momento em que eu estou carregado, e pego aqui o tal, eu vou chegar, teoricamente, aqui, em 37% da minha tensão total, certo? Então, esse ponto aqui correspondente ao nosso tal, certo? Ele vai estar associado a 63% na carga ou 37% na descarga. Isso vem das equações teóricas que tem exponenciais envolvidas, certo? Então, tempo tal, ele é um tempo associado à carga ou à descarga do capacitor. Mas sempre a carga até 63% ou a descarga de 100 a 37%. No geral, tem sempre uma variação de 63%. Né? Só que como eu saio de zero na carga, geralmente, ele chega no tempo tal a 63%. Quando eu saio na descarga, eu saio geralmente de 100%. Ou muito próximo, então eu vou chegar ali em 37%. Certo?
Mas a questão na letra A, então a letra B aqui já foi, certo? A letra A pede para a gente o seguinte: se eu quero que o tempo total seja inferior a 5 segundos, certo? Então o tempo total ele é um pouco maior do que o tal, certo? Na realidade, conforme a nossa equação, ó, a nossa equação ela é assim, a equação teórica. A tensão ela varia no tempo, conforme a tensão total vezes 1 menos a exponencial de menos t sobre R vezes C, certo? Essa é a nossa equação teórica. Então, teoricamente, a gente só vai chegar no VT quando essa exponencial aqui for zero. Isso só vai acontecer quando o t ele for infinito. Então, teoricamente, nunca chegaria no VT, seria um assíntota. Seria uma reta assíntota aqui. Mas na prática, experimentalmente, passa-se um certo tempo, o nosso instrumento não consegue nem medir a diferença entre VT, 5 volts, por exemplo, 10 volts, e a pequena diferença que teria, devido ao tempo decorrido já. Então, como é que a gente faz para calcular um resistor, para que esse tempo total seja inferior a 5 segundos? A gente pode imaginar o seguinte: vamos estabelecer que se V for igual a 0,99 de VT, significa que ele já estaria carregado, certo? Ou meu instrumento não consegue medir jamais a diferença entre essa tensão que falta e a tensão total, certo? Estabelecendo esse critério, a gente pode calcular aqui quem seria o tempo para que isso ocorresse e a partir disso achar o nosso resistor R. Beleza? Vamos fazer isso então? Então, aqui na nossa expressão eu vou colocar 0,99 de VT vai ser atingido no tempo de 5 segundos, por exemplo. Esse seria o caso limite. Então, eu teria VT aqui, vezes 1 menos E elevado a menos 5 sobre R vezes C. Certo? Ou seja, em 5 segundos já vai estar em 0,99. E já vou estar carregado. Certo? Então a gente vai ter essa situação limite para comparar com o resistor que a gente vai obter como resultado, certo? Então aqui, vai cancelar VT com VT, eu vou ter apenas 0,99 é igual a 1 menos E elevado a menos 5 sobre R vezes C, certo? Que seria o nosso tal, vou colocar como tal aqui em princípio, certo? Vou passar a exponencial para esse lado e o 0,99 para o outro, vai ficar E igual a E elevado a menos 5 sobre tal, igual a 1 menos 0,99, ou seja, 0,01 exponencial de menos 5 sobre tal é igual a 0,01. Eu posso aplicar o ln dos dois lados da equação para assumir com essa exponencial, e encontrar quem é o tal. Então vai ficar o ln de 5 sobre tal é igual ao ln de 0,01, certo? Isso significa que ln é o logaritmo natural com a base e, ln da exponencial é o próprio valor, Essas funções se cancelam, são funções inversas, então vai ficar menos 5 sobre tal é igual ao ln de 0,01, ou seja, menos 5 sobre o ln de 0,01 é igual ao meu próprio tal. O tal que está dividindo aqui eu passei multiplicando para lá e a gente obteve esse resultado. E esse resultado ele é igual a R vezes C. Certo? Então vamos calcular
menos 5 dividido pelo ln, vou fazer aqui o ln de 0,01. O ln de 0,01, ele é aproximadamente menos 4,6, certo? Então ficaria menos 5 sobre menos 4,6, daria que o meu tal ele vai ser de aproximadamente 1,087 segundos, certo? 0,87 segundos. Isso aqui é R vezes C, onde meu C eu já posso substituir aqui como sendo 2.200 microfarad, certo? Então quem vai ser o meu R? Vamos botar aqui o R, O R ele vai ser 1,087, né? Dividido por 2.200 vezes 10 a menos 6, certo? Passei tudo aqui para cá. Então ficou 1,087 vezes 10 a sexta, 10 a menos 6 passa para cima positivo, dividido por 2.200. Isso vai dar para a gente um resistor R aqui, de quanto? Vamos calcular agora. Então vai ficar 1,087 dividido por 2.200 vezes 10 a sexta, tem 6 zeros, né? 2, 3, 4, 5, 6. Daria pra gente aqui um resistor de aproximadamente 494 ohm. Então, gente, o que a gente está obtendo? Se o resistor ele for de 494 ohms, quando passar 5 segundos, que foi o que a gente calculou, ele já vai estar em 0,99 da tensão total, certo? Se eu quiser um tempo total inferior a 5 segundos, né, eu posso variar ainda mais essa resistência desse resistor, certo? Então, quanto maior o resistor, maior vai ser o nosso tal. E, consequentemente, maior vai ser o tempo para ele chegar em 63%. Portanto, o tempo para ele chegar no 100% também, certo? Então, se eu aumento o resistor, eu aumento o tal. Se esse resistor está em 5 segundos, né, é um tempo total, ΔT, total, né, correspondente a 5 segundos, e isso está associado a 0,99 da tensão total, eu posso utilizar esse valor, que em 5 segundos ele já vai estar nessa tensão, ou posso botar um menor ainda, que aí ele vai chegar em 0,99 antes, certo? Mas em princípio esse aqui é o valor crítico, sacaram? Então, em princípio, esse valor aqui por volta de 500 ohms já carregaria em menos de 5 segundos o nosso capacitor. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, em princípio, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima.